Beleza, então a gente já tem aqui nosso Supabase configurado, que é o nosso banco de dados, nossa tabela toda modelada. Então, depois do entendimento ali do que a gente quer, né, a modelagem desses dados e aí a inclusão dele no Supabase, que é o nosso banco de dados, agora a gente vai colocar a mão na massa aí, falando um pouquinho sobre código. Então, eu queria entrar antes do código em alguns conceitos, em alguns temas, né, relacionado aí a alguns assuntos, para que a gente consiga estar na mesma página referente a alguns conceitinhos. Então, beleza. O que que a gente tem aqui primeiro? A gente tem IP interno e IP externo. Primeiramente, o que que é um IP? Né? Então, por exemplo, uma casa tem um endereço, o logradouro ali, cidade, etc. Então, esse é o endereço dessa sua casa. E o que que é um IP? O IP é o endereço de um dispositivo. Então, um computador, uma televisão, nós temos o endereço desses caras. É o endereço ali na rede, né? Então, IP interno é tudo aquilo que está dentro da minha máquina, é o IP interno da minha máquina, então do meu computador, onde ela não vai estar exposta a público, né? Então, se eu criar um servidor aqui dentro da minha máquina, e disponibilizar para você, você não vai conseguir acessar, porque está interno, né? Então é algo que você não consegue disponibilizar, é o IP do meu computador liberado, mas não para você. Se eu me conectar aqui com a minha impressora e o meu computador via cabo, eles vão conseguir se comunicar, porque eles estão aqui se compartilhando via cabo, né? Então eles vão conseguir se comunicar. Agora, o IP externo, que normalmente é IP público, ele é disponibilizado normalmente pela nossa operadora, pelo modem. Então, esse IP aqui, se eu criar um servidor e disponibilizar nesse IP externo, você já vai conseguir visualizar desde que a porta dentro do modem esteja configurada, tudo certinho, mas você vai conseguir utilizar o link que eu vou te enviar. Então, você vai conseguir acessar alguma coisa dentro da minha máquina via IP externo, beleza? Então, esses conceitos são bastante importantes porque a gente vai entrar aqui agora em servidor e o servidor ele vai estar disponível quando a gente, primeiramente, né? O que que é um servidor? Quando a gente cria aqui um código, né? Então, eu estou aqui no JavaScript e eu coloco um console log aqui. Quando eu rodo esse JavaScript, olha o que que ele faz. Ele roda o meu comando e morre. Acabou. Aqui ele simplesmente ele parou, acabou. Então, depois que acontece isso daqui, não tem mais nada para fazer. Se eu acessar aqui o localhost 3000, por exemplo, uma porta, ele não tem nada. Localhost é o nosso IP, ele vai estar apontando para o nosso IP privado, né? Agora, se eu rodar, eu vou colocar aqui para gente um scriptzinho de servidor. A gente vai estar utilizando uma biblioteca, daqui a pouco eu vou falar o que que é uma biblioteca para a gente. A gente vai estar utilizando uma biblioteca dentro de uma concha aqui, vamos estar montando ele e vamos utilizar uma função que já está pronta dentro dessa biblioteca, tá? E aí, o que que essa função ela faz? Ela cria um servidor do nosso computador. Então, o meu computador ele vira um servidor, né? Então, agora ó, eu vou fazer uma requisição. Dessa requisição, eu vou ter uma resposta. E qual resposta que eu vou ter quando eu bater nessa requisição? Vou ter um Olá Mundo. E eu vou liberar esse servidor na porta 3000, tá? Então, depois dá uma consultada aí o que que é IP, o que que são as portas dos IPs. Aqui, ó, eu até consultei o IP interno. Como eu consigo ver o meu IP interno? Aqui, ó, a gente tem esse comandinho que a gente vai dar aqui no terminal, né? ipconfig o meu não deu certo porque eu estou no Linux, então provavelmente é esse outro cara aqui, IPA. Não vou disponibilizar agora meu IP, porque provavelmente vai mostrar também meu IP externo, e ele vai trazer aqui para a gente nossos IPs. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar nosso IP externo. Ah, eu vou pegar aqui meu IP interno. Não vou mexer nele agora aqui, mas eu já deixei ele aqui para a gente entrar nesse conceito do
do nosso localhost, né? Então aqui, beleza, vamos lá. Então eu tô aqui no meu servidor, então eu vou criar um servidor. Então esse servidor vai ter, quando eu bater nesse servidor, que ainda é um IP interno, aqui eu tô criando só na minha máquina, ele vai me dar uma resposta Olá Mundo, né? Se eu bater na porta 3000. Então agora, ó, eu vou rodar o mesmo projeto e olha só, ele não aconteceu nada, mas ele também não parou, ele não morreu, olha só. Ele está aqui ainda. E agora, quando eu acessar aqui a minha porta 3000, olha lá o que ele me deu. Ele me deu um Olá Mundo. Por quê? Porque meu servidor está disponível. Ah, mas agora eu vou enviar esse link e vou mandar para todo mundo ver. Não, por que que não vai dar para eu copiar esse link aqui e enviar para todo mundo? Porque ele está no meu localhost, ele está na minha porta interna. Então, no meu IP privado, beleza? Então, a gente tem aqui, por exemplo, é, um HTML, e a gente pode criar aqui simples. Aqui, ó, olha o que ele vai trazer para a gente. Esse cara aqui é o meu IP interno. Não adianta, eu vou copiar isso aqui e vou jogar na sua máquina. Você não vai conseguir acessar, porque é meu IP interno. Então, só eu consigo acessar isso daqui. Então, se eu der aqui, ó, um 3000, como a gente tinha mencionado, olha lá, Olá Mundo. Por isso que a gente às vezes coloca localhost, porque é o meu IP local. Mas é a mesma coisa se eu colocar o meu IP interno, beleza? Isso é um servidor. Toda vez que eu bater nessa porta 3000 que eu disponibilizei aqui, se eu trocar aqui, ó, vou matar a operação. Pronto, parou, tá vendo? Parou. Agora que eu matei, ela não está mais disponível. Então, se eu vir aqui, ó, ele já não vai conseguir mais acessar. Está até carregandinho aqui, ó. Ele não vai conseguir acessar mais, né? Eu vou até abrir em outra página. Ele vai ficar carregando, buscando alguma coisa, mas ele não vai achar mais, né? Tá vendo? Ó, ficou aqui carregando infinito. Por quê? Porque meu servidor morreu. Então, ó, eu vou disponibilizar ele aqui agora na porta 4000. Agora meu servidor vai estar rodando na porta 4000. Ó, não morreu. Eu vou lá, vou acessar pelo meu IP público a porta 4000. Ah lá, olá mundo. Belezinha? Então, é por isso que a gente tem que entender o conceito de IP privado e público. Esse IP privado só é acessível pelo meu computador e pelas máquinas aqui que estiverem se conectando via cabo, etc. IP externo, se eu colocar um IP externo aqui, o do meu roteador, e liberar essa porta, no meu roteador não, no meu modem, e liberar essa porta no meu modem, vou pegar lá, lá no meu modem, o meu computador ele está disponível em tal IP. Aí eu vou lá no meu modem, vou liberar essa porta, que normalmente as operadoras não deixam isso configurado. Aí sim, se eu mandar esse link para você, você consegue acessar. Mas tem outros meios para fazer isso, depois a gente conversa sobre isso, beleza? Então a gente já falou aqui, IP interno servidor, então é uma aplicação rodando dentro da minha máquina, é, em tempo integral. Então, somente se eu parar, que ela não vai estar mais disponível. Isso é bastante importante, porque quando a gente se conectar com o nosso front-end, ele não pode bater em um servidor, em um código que não existe. A gente vai liberar pelo nosso back-end alguns endpoints, né? Algumas rotas. E quando o meu front-end consultar essa rota, ele precisa estar disponível. Então, eu preciso criar um servidor. Não dá para ela bater e morrer, né? Então, precisa estar com esse servidor disponível aqui, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre HTTP e HTTPS. O HTTP, ele é um protocolo de comunicação, então, entre o servidor, quem é meu servidor sou eu, e a internet. Então, toda vez que o meu front-end se comunicar com com a minha URL, pública, ela está batendo na minha URL pública e aí ela vai conseguir acessar o meu computador interno, né? Então, o meu servidor interno. Então, o HTTP é um protocolo de comunicação. Então, provavelmente no meu navegador, eu vou lá, bati aqui, ó, na minha rota, meu IP, na minha porta e o meu endereço. Então, eu estou pedindo lá o index HTTP.
que tem no meu index HTTP? Não tem nada, porque eu montei meu index aqui, ó, e não criei nada. Então agora eu vou colocar um body aqui com um H1. Esta é uma página web. Agora lá, esta é uma página web. Então o que que aconteceu aqui? Eu pedi alguma coisa, eu requisitei alguma coisa e ela me retornou outra coisa. Isso aqui foi o meu servidor que me retornou alguma coisa. Então, pela web, eu bati e recebi uma resposta. Então, o HTTPS que a gente vê aqui, HTTP, ele é um protocolo de comunicação. Então, quando a gente está utilizando na nossa máquina, ele fica HTTP. E quando a gente vai consultar, por exemplo, o Google, ele fica HTTPS. Por quê? Porque daí ele já tem um certificado de segurança, né? Porque todas as requisições que eu fizer, aí a gente pode vir aqui, ó, inspecionar, para vocês terem uma noção de requisição. Esse aqui é o DOM. A gente pode falar mais dele depois. Então, a gente tem minha rede, ó. Bati na minha rede. O que que ele tem aqui, ó? Na minha rede, ele está mandando HTTP, ele está fazendo essa consulta aqui, está batendo, fazendo uma requisição do meu navegador, isso aqui é meu navegador, para o meu servidor. E o que que eu obtive de resposta? Esta é uma página web. Essa foi a resposta que o meu servidor retornou para a gente. Isso daqui é a comunicação que aconteceu entre a web, navegador, e o meu servidor. Só que o que que aconteceu aqui? Ele deu HTTPS, ele só deu um HTTP. Ele não deu um HTTPS. É, se eu colocar um HTTPS aqui, toda essa minha comunicação, ela vai estar em um ambiente seguro. Se eu disponibilizar isso daqui online sem o HTTPS, ela não vai estar criptografada, ela não vai estar segura a ponto de outras pessoas conseguirem descriptografar a comunicação, os hackers, né? Então, por isso que a gente coloca o HTTPS. Isso aqui é um certificado comprado, depois a gente pode falar mais sobre ele, esse Szinho aqui. Então, toda vez que eu fizer uma requisição para algum site e não tiver o S, não é, por exemplo, principalmente para pagamento, tá? Então, fez alguma requisição. Ah, tô lá no Mercado Livre. E lá no Mercado Livre eu vou fazer o pagamento de algum produto. Mas eu notei aqui na URL que está sem o S. Então, não faça esse pagamento. Por quê? Porque ele não é criptografado, ele não é seguro e alguém pode hackear os dados do seu cartão, os dados de alguma coisa aí que você esteja fazendo a compra. Então, os seus dados estão disponíveis aí na internet e isso não é uma forma segura de fazer isso, beleza? Então, beleza. Agora a gente vai falar sobre biblioteca. A biblioteca são códigos reutilizáveis. Então, alguém foi lá e criou um código e disponibilizou para a gente utilizar ele, né? Então, agora a gente, por exemplo, aqui eu vou criar para vocês uma bibliotequinhazinha. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar uma biblioteca. Vou utilizar os mesmos conteúdos que a gente tem aqui. Eu vou criar uma biblioteca com uma função chamada somar. Então, A mais B, e aí eu vou retornar isso daqui, beleza? Só que aí o que que acontece? Eu tenho que isso aqui é a minha função de somar. Então, quando eu coloco aqui meu console log, utilizando esse somar, e aí eu bato no meu index, ele somou. Ó, eu passei aqui os meus. Nossa, essa aí ela é chata quando ela quer. Eu passei aqui os meus dados. Então, quais são os meus dados? Eu quero somar A mais B, então eu vou retornar A mais B, porque eu recebi A e B. Qual é o meu A e B? É 2 e 3. Isso aqui é uma função. Agora, o que que acontece? Essa funçãozinha, eu quero exportar ela. Posso pegar aqui um módulo, export, somar. Estou exportando minha função para que ela seja reutilizável em algum outro local. Aí, o que que eu faço aqui? Ó? Aqui eu posso colocar home, JavaScript, e agora eu vou importar a minha biblioteca. Então, eu vou aqui, ó,
dar um nome, né, numa constante, vou dar um required aqui, index, que é o meu arquivinho do index, e agora, olha só que belezinha, quando eu chamar o meu console log, olha lá, ó, ele vai me dar essa opção dentro de math, a nossa função somar. E quando eu bater aqui no meu Node Home.js, olha lá, deu 15, mas eu nem criei essa função aqui, mas eu exportei ela de algum lugar. Então aqui, ó, eu vou criar outra função, function subtrair. Agora eu vou receber o A, eu vou receber o B, e agora eu vou falar o quê? Olha só, esse cara aqui é o seguinte, me retorna o A menos o B. E aí eu posso exportar a minha função subtrair. Agora aqui, ó, no meu console log, no meu outro arquivo, eu posso dar um console log math. Então, ó, eu preciso exportar e definir ela dentro de uma constante para que eu consiga reutilizar. Então, se eu colocasse aqui, ó, qualquer nome, matemática, isso aqui é minha constante. A gente já tem que saber disso aqui, o que que é constante, o que que é let, né? Então, isso aqui é importante. Então, ó, matemática, eu vou utilizar de matemática, que eu estou definindo a exportação do meu arquivo. O que que tem dentro exportado? Ó, eu estou exportando um módulo, export, um módulo, e o que que eu vou exportar? A função somar e subtrair. E aqui eu vou utilizar ela aqui. Então, quando eu passar isso aqui, ó, ele vai me dar um retorno de 15 e 5, que é 10 mais 5 e 10 menos 5, beleza? Então, isso aqui é uma biblioteca. Então, normalmente a gente utiliza bibliotecas de terceiros, de pessoas que já criaram para a gente um código que a gente pode reutilizar ele de uma forma que a gente não precise reinventar a roda. Então, por isso que a gente tem esses caras aqui, beleza? Então, a gente já falou de IP, a gente já falou de servidor, HTTP, HTTPS e também já falamos sobre bibliotecas. Eu acredito que a gente pode entrar em outros conceitos mais para frente, mas uma coisa interessante é que nós vamos utilizar aqui o Node.js e também o Express. Toda essa galera aqui é, toda essa galera aqui é um framework de JavaScript, onde ele também facilita a criação e exportação de algumas bibliotecas e utilização de alguns códigos. Então, ao invés da gente criar do zero em JavaScript todo o nosso processo, a gente utiliza alguns códigos já recriados. Por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, lembra aquele nosso servidorzinho que eu falei para você? Então, ó, a gente tem aqui o nosso servidor, a gente está buscando de algum lugar. Eu tenho esse HTTP aqui, fui eu que criei? Não, a gente está buscando essa biblioteca de uma outra pessoa. E ela tem até as especificações de como utilizar aqui, né? Então, como que a gente pode utilizar esse HTTP? Então, eu estou exportando um módulo que alguém já criou e trazendo ele para dentro de uma constante. E aqui, ó, eu estou chamando a minha constante que eu criei e utilizando o método dela. Se eu colocar aqui HTTP ponto, ele vai trazer aqui para mim quais são as funções disponíveis dentro desse, desse módulo exportado, desse código que já existe. Então, ao invés de eu criar a minha requisição, meu servidor do zero no meu JavaScript, eu vou utilizar um código que alguém já criou e eu posso exportar para dentro do meu projeto e também usar ele aqui. Então, aqui ó, a gente está utilizando ó, HTTP Create Server, que é para criar um servidor. E aí a gente tem o REC e RES, que a RES é a resposta que eu vou ter, e aqui eu vou estar definindo a porta para utilização. Então, beleza, acho que é isso. Depois a gente volta em outra aula.